Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. Você não imagina como antigamente era demorado para se tirar uma carteira de identidade, por exemplo. Para tirar a segunda via, quando se perdia qualquer documento pessoal, era a maior dor de cabeça. O poupa-tempo veio facilitar muito a vida de todos nós. Em Campinas, existem 2 unidades que juntas atendem em média 222 mil pessoas de toda a região, por mês. Você vai assistir agora uma entrevista com Paulo Sérgio de Andrade, gerente dos postos do poupa-tempo aqui da cidade, que vai nos falar sobre os serviços oferecidos e também tirar as principais dúvidas dos usuários. Confira! Tô louco para saber! Eu queria contar uma breve história que me gratifica demais. Eu era deputado federal no ano de 1997 e o governador Mário Covas chamou os deputados para o Natal no Palácio dos Bandeirantes. Naquele momento ele perguntou aos deputados: o que vocês querem fazer pelas suas cidades, pela sua região? E eu disse a ele: eu quero levar o poupa-tempo para Campinas. Ele falou: mas lá não tem o poupa-tempo, não tem nem o prédio, como é que nós vamos fazer? Tinha um prédio na Francisco Glicério, que era do antigo Banespa. O Banespa estava em processo de federalização, passando do governo do estado para o governo federal. E naquele momento, estava muito complicado trazer o poupa-tempo fora do centro de Campinas. Então nós arrumamos o jeito do Banespa passar o aluguel para o governo do estado. Depois nós arrumamos o jeito da Prefeitura de Campinas autorizar as obras foram realizadas, foi um esforço muito grande e conseguimos trazer o poupa-tempo para Campinas. E desde aquele momento, o Paulo de Andrade é o gerente. Em 2004, foi possível trazer a segunda unidade, porque já não dava conta a prestação de serviços a tantos usuários. Obrigado pela sua participação, Paulo, e por abrir o espaço do poupa-tempo para nós. Queria saber, antes de mais nada, quais são os principais serviços realizados pelo poupa-tempo em Campinas e região. O poupa-tempo ele tem, na cidade de Campinas, mais de 90 serviços prestados para a população. Desses 90 serviços, nós podemos citar aqueles que são mais procurados, como, por exemplo, carteira de trabalho, primeira via, segunda via, renovação da Carteira Nacional de Habilitação, primeira via do RG, segunda via do RG, licenciamento de veículo. São os principais serviços que puxam aí em torno de 70% da demanda diária dos postos poupa-tempo. Muito bem. E qual é o grau de satisfação que essas pessoas têm pelo serviço realizado? Bem, nós temos um novo programa que foi lançado pelo governo do estado de São Paulo, que chama Sintonia. Esse programa, ele possibilita a gente identificar o potencial de cada colaborador nosso. E ele é monitorado a cada atendimento. A cada atendimento ele é convidado, o cidadão é convidado a votar, a dar o seu palpite sobre aquele serviço. O índice de satisfação de ótimo e bom beira 99%. Muito bem. E a gente queria saber também o seguinte: se existem unidades móveis, para aquelas pessoas que às vezes não conseguem se deslocar para as unidades, existem unidades móveis em Campinas e em outras cidades para promover o mesmo tipo de atendimento? Sim, hoje o poupa-tempo é composto de 17 unidades fixas e 6 unidades móveis. Eles estão situados, as móveis, na cidade de Araçatuba, Marília, Registro e Sorocaba. São as 4 cidades. E tem 2 na Grande São Paulo também. O objetivo é atender você o mais rápido possível, com um custo bastante baixo e com esse nível de atendimento que você sente em sua própria casa. Em relação às campanhas de conscientização que vocês fazem. Porque às vezes a pessoa consegue tão facilmente o documento, tão rapidamente, talvez ele não valorize a guarda desses documentos. Como é que a gente faz essa campanha para que a pessoa guarde bem o seu RG, sua carteira de trabalho e assim por diante? Bem, nós temos uma campanha agora, que é a campanha da carteira de trabalho, que a gente está trabalhando esse fim, mostrando isso para o cidadão, como ele deve guardar essa carteira. Porque a carteira de trabalho é um documento que ele não precisa portá-lo o tempo todo. Então, nós indicamos que ele ande com a carteira de motorista ou com RG. E a carteira de trabalho ele deixa só quando ele precisa de uma entrevista ou para fazer uma atualização da carteira. Quando ele perde a carteira de trabalho, Eduardo, ele tem que recuperar todo o histórico profissional dele. Exatamente. E isso dá uma mão de obra para ele
resgatar principalmente aquelas empresas que vieram a falir ou fecharam suas portas, onde a pessoa passou parte da sua vida ali. Para que todo mundo se lembre de que todos os dados históricos da sua vida de trabalhador são necessários na hora que você vai se aposentar, Sim. inclusive. Por isso essa guarda é tão necessária. Paulo, este programa defende os portadores de necessidades especiais, sejam visuais, sejam motoras, etc. O que o Poupa Tempo vem fazendo para atender essas pessoas em condições que elas venham aqui e tenham um atendimento o melhor possível? Bem, nos postos Poupa Tempo, nós temos um trabalho que é o Libras, que é a Língua Brasileira de Sinais. Então, todos os nossos atendentes eles são treinados para poder atender aquele cidadão que é deficiente auditivo. Mas agora, no final do ano passado, nós instalamos na unidade do Poupa Tempo do Campinas Shopping um sistema onde que a pessoa que tem deficiência motora, ele consegue acessar a internet ou pagar uma conta, ou verificar um cadastro, ele consegue clicar o mouse com os seus olhos. Estamos falando com o Paulo Andrade, que é o gerente das unidades do Poupa Tempo de Campinas. Vamos ouvir as perguntas de alguns usuários. Eu queria saber, é só aqui no Poupa Tempo que poderia ser retirado o atestado de antecedentes criminais ou teria outro local que a gente poderia retirar? O atestado de antecedentes criminais do Estado de São Paulo, ele pode retirar pela internet, ou no site da Segurança Pública, ou no site do Poupa Tempo. Ele pode acessar o portal do cidadão, que ali tem um ícone onde vai direcionar para que ele possa fazer o atestado de antecedentes criminais dos RGs emitidos no Estado de São Paulo, em qualquer máquina de internet, numa lan house, na casa de um amigo. Então ele não precisa se dirigir à unidade de Poupa Tempo para pegar o atestado de antecedentes. Agora, para aqueles cidadãos cujo RG não é do Estado de São Paulo, como por exemplo Paraná, Minas, esse sim tem que se dirigir à unidade de Poupa Tempo e tirar ou no Poupa Tempo ou na delegacia de polícia. Eu gostaria de saber quais são os procedimentos para licenciar um veículo pelo Poupa Tempo. Bom, o licenciamento de veículo ele pode fazer o pagamento em qualquer unidade bancária, ou pela internet, ou pela caixa eletrônica, ou na agência onde ele mantém conta corrente. E lá ele vai fazer a opção de receber via Sedex ou retirar no Departamento de Trânsito. E quando ele faz a opção Departamento de Trânsito, Ciretran, ele retira nos postos Poupa Tempo na hora. Como que funciona o banco de empregos do Poupa Tempo? O banco do emprego hoje, nós mudamos aí com o novo sistema do cadastro. Então ele pode fazer o cadastro no site www.empregasaopaulo.sp.gov.br. Então hoje ele não precisa se dirigir ao Poupa Tempo para verificar se tem vaga. Ele vai entrar no site, vai fazer o seu cadastro e vai através do site verificar se tem vaga dentro do perfil que ele traçou. Paulo, muito obrigado pela sua participação. Eu queria apenas pensar o seguinte, se é que eu posso sonhar, que a gente tenha um Poupa Tempo nacional, que não apenas no Estado de São Paulo haja ampliação das unidades do Poupa Tempo, para que as pessoas não precisem se deslocar a Campinas, como também é necessário que haja maior informatização dos serviços, para que a pessoa possa buscar o acesso pela sua própria casa, pela lan house ou pelo seu trabalho, e afinal, que documentos de integração nacional, como antecedentes criminais, passaporte, etc., possam ser obtidos com um sistema de processamento de dados nacional que permita que a gente tenha um Poupa Tempo nacional. É uma ideia que eu dou para os candidatos à presidência da República. Parabéns, Paulo, parabéns aos funcionários do Poupa Tempo que propiciam esse grau de satisfação no atendimento aos serviços para a população de Campinas e região. E no próximo bloco Cidadão de Atitude, você vai conhecer o trabalho da entidade Provisão, que presta assistência aos deficientes visuais de toda a nossa região. Não saia daí, a gente volta já. Você está assistindo o programa Mais Cidadão.